E a gente tem a enorme honra e o prazer de receber a Procuradora-Geral do Estado, a doutora Inês Coimbra, que vai falar um pouco para a gente sobre algumas das temáticas de presença de mulheres, né, especialmente no contexto do judiciário, e alguns, digamos assim, alguns dos muitos desafios, porque certamente a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo única e exclusivamente esse assunto. Muitíssimo obrigada, Inês, pela presença. É um prazer para o IA ter você aqui hoje discutindo esse assunto com a gente. A palavra é sua. Bom, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer para mim enorme estar aqui conversando com vocês um pouquinho essa tarde. Quando eu recebi o convite, a única coisa que eu disse, olha, sobre antitruste, realmente eu não tenho nada a dizer, mas fiquei mais tranquila como quando soube que não precisava ser essa abordagem. E aí, conversando sobre essa abordagem, a ideia era conversar, trazer um pouco a percepção do espaço feminino ou das questões de gênero que se colocam no âmbito do sistema de justiça. E isso, falar de participação feminina em qualquer espaço é muito importante, mas falar disso no sistema de justiça é falar disso em um lugar de muito, muito poder. Cada vez mais, é só acompanhar aí os jornais. E eu fiquei pensando em como fazer essa abordagem e pensei da gente conversar um pouco sobre as fases dessa participação, como que essa história foi sendo costurada ao longo do tempo. E eu acho que a gente poderia dividir, assim, talvez em 4 fases ao longo da história. Eu acho que tem uma primeira fase da participação da mulher no sistema de justiça, e coincide com a participação da mulher no mercado de trabalho, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, que é uma participação disfarçada. A mulher entra no mercado de trabalho dizendo para o mercado de trabalho, não se preocupem, vocês nem vão perceber que eu sou mulher. E dizem em casa, não se preocupe, você nem vai perceber que eu estou trabalhando. É uma mágica, né? E é gozado, a primeira juíza brasileira foi a doutora Auri Moura Costa, nomeada em 1939 no Ceará. E ela só foi nomeada porque, como ela se chamava Auri, ninguém percebeu que ela era uma mulher. E era de uma improbabilidade tão grande, porque não havia nas regras de edital uma vedação a isso, porque... Não é? E a Auri apareceu, foi aprovada, e, de repente, a turma não sabia muito o que fazer com aquilo. E a Auri entrou, sendo, portanto, a primeira mulher, mas não tinha... A toga era a toga de homem, né? Aquela togona, e assim ficou por muito tempo. Assim como a vestimenta era sempre em tons escuros, sóbrios, saia para a mulher. As calças foram autorizadas, mulheres foram autorizadas a entrar de calça nos fóruns, nos tribunais, há pouco tempo atrás. Mas é uma fase, portanto, que as mulheres que foram chegando ao sistema, elas foram chegando dessa maneira disfarçada. Assim, sem escondendo ao máximo possível ou relegando ao máximo possível para um outro plano o fato de serem mulheres. E assim também em casa. E a estrutura de trabalho, portanto, não precisava mudar. As mulheres precisavam se adequar ao mundo de trabalho masculino e ao sistema de justiça construído de maneira masculina, e não o contrário. Essa, portanto, diria que é uma primeira fase aí que a doutora Auri inaugura, e, enfim, outras personagens surgem.
E aí a gente chega numa segunda fase, que eu vou chamar aqui de... Se a primeira fase é essa de entrada disfarçada, a segunda fase eu vou chamar de caminhos abertos. Quando as mulheres que entraram nesses lugares começam, aos poucos, a chegar em posições de liderança, muito timidamente. E a URI foi nomeada em 1939, e o primeiro dado da nossa caminho de caminhos abertos que eu trago para vocês é de 1980. Em 1981, a primeira mulher a ser aprovada no concurso para ingresso na magistratura de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo começa a aceitar mulheres em seus quadros como juízas na década de 80. Eu fico chocada, vocês são jovens, mas na década de 80, assim, eu já tenho memória da década de 80, me choca. Percebe? Assim, a década de 80 foi ontem, do ponto de vista de recorte histórico. Em 2016, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado. 2016. Aí todo mundo aqui lembra. Em junho de 2018, a primeira desembargadora foi eleita para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é realmente um retrato dos demais, mas houve uma certa vez, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e publicou uma matéria dizendo que havia mais desembargadores chamados Luiz do que desembargadoras mulheres. Luiz com Z, se considerasse com S, aí o número ficava pior. Em novembro de 2018, o Ministério Público de São Paulo elege pela primeira vez uma mulher como corregedora. Em junho de 22, pela primeira vez na história, a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro tem como corregedora-geral uma mulher. Em abril de 2022, é bem ontem isso, a primeira mulher em 90 anos na história foi eleita para a presidência da OAB São Paulo. Eu chamo essa fase, portanto, de caminhos abertos, por quê? Porque a gente começa a ver essas mulheres ocupando esses espaços, mas ainda numa liderança e numa atuação que precisa ser uma atuação que mimetiza a liderança masculina. Então, é uma coisa meio Margaret Thatcher, que você precisa ser... Você chega lá, mas você chega lá mimetizando. E eu vou dizer que mimetiza comportamentos culturalmente atribuídos aos homens, porque eu não acho que sejam comportamentos masculinos e femininos, porque estão ligados de alguma maneira biologicamente ao gênero. Acho que são comportamentos que são culturalmente atribuídos. Né, a coisa de ser duro, de ser agressivo, de ter essa coisa assim um pouco macho alfa, e aqui eu estou estereotipando, mas acho que vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. E de uma forma muito cruel, porque as mulheres precisam mimetizar isso, entram nesses espaços mimetizando esses comportamentos, e apesar disso, quando mimetizam esses comportamentos, elas são tidas como histéricas, loucas, exageradas, né? Apesar de mimetizar, elas não conseguem o reconhecimento assim de serem potentes como homens com o mesmo tipo de comportamento acabam sendo. E aqui a gente tem duas possibilidades. Ou essas mulheres chegam lá mimetizando esses comportamentos, ou elas chegam, e essa é uma ilustração, eu participei uma vez de uma mesa de debates com uma dessas mulheres que tinham feito essa trajetória, então, com mais tempo de estrada, e ela fez uma observação e me deu uma imagem que eu achei muito, muito feliz. Ela falou, nossa, eu sinto, ouvindo tudo isso, eu sinto que eu caminhei assim como água entre as pedras, porque é também essa coisa de não
de não se colocar, de não incomodar, de ir achando os espaços que são deixados ali, né? Então, eu acho que essa é o que a gente estaria numa segunda fase nesse momento. Mas essa fase tem uma importância muito grande, porque, bem ou mal, os caminhos foram abertos. E aí a gente chega numa terceira fase, mais recente, assim, quase concomitante, que são mulheres em posição de liderança no sistema de justiça, fazendo uma liderança feminina e falando sobre o tema. Dizendo, nós somos mulheres, eu estou aqui nessa posição e eu sou uma mulher. E eu quero discutir essa questão. Eu quero que a gente converse sobre isso. Porque a inclusão, ela tem esse efeito de trazer novas tensões. É próprio. Abalos sísmicos vão acontecer com a inclusão. Para o bem, para o mal, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas não tem outro jeito. Então, construíram um banheiro feminino no plenário do Senado Federal porque existiam senadoras mulheres. Senão, as tensões começam a acontecer. E essas tensões chegam nesse momento no sistema de justiça das mulheres começando a querer falar sobre isso, a querer fazer diagnósticos do sistema, fazer pesquisa, cadê as mulheres, quantas mulheres tem magistratura, quantas mulheres tem Ministério Público, como é que promove, por que a gente tem mais mulheres na base da pirâmide, mas não tem ninguém lá em cima. E essas perguntas começam a ser feitas, e os diagnósticos, enfim, e começa a fazer pesquisa, e começa a haver perguntas sobre isso, aí começa... Além desse recorte, aí começam a chegar as mulheres pretas nesses lugares, assim, muito mais timidamente, de longe. Mas a questão da interseccionalidade começa também a ser uma questão. A gente também começa a falar, bom, mas ser mulher é igual a ser mulher preta? Talvez não. Né? Então, talvez quando a gente esteja falando do feminismo, e quando a gente está falando do feminismo preto, a gente precisa, da mulher negra, a gente precisa achar suas diferenças, reconhecer isso. E isso começa a ser objeto de atenção, de diagnósticos. O CNJ, né, que surge ali para ser uma instância de controle e de organização do sistema de justiça, começa a centralizar dados, começa a fazer levantamentos, começa a entender o crescimento da participação feminina. Então, a gente tem, em 98 a gente tinha 24,6% de mulheres na magistratura nacional. A gente tem 38,8% em 2018. A gente tem a Justiça do Trabalho com uma maior participação feminina em relação à Justiça Estadual. E a gente tem mulheres que ocupam 21% de cargos de liderança entre presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor nos últimos 10 anos. São dados ainda bastante tímidos em termos de proporção, né, entre representação e entre a base e a pirâmide. Mas a coisa está acontecendo. Daí a gente começa a ter algumas tomadas importantes de decisão. Então, a gente começa a ter... Eu chamo a atenção para a resolução do CNJ 255 de 2022, que foi encabeçado pela ministra Rosa Weber, e que muda o sistema de promoção nos tribunais para um sistema de cotas, institui um sistema de cotas para promoção, e que causou um furor danado, porque muitos homens foram prejudicados por essa medida, porque disseram, mas eu tinha uma expectativa aqui, e o sistema entende que se você não fizer movimentos, mais incisivos,
organicamente, ou a coisa não acontecerá ou demorará demais a acontecer. E essa decisão foi uma delas, assim como todas as políticas afirmativas que a gente tem até hoje. Porque acreditar que apenas organicamente isso tudo acontecerá é um olhar desonesto sobre a realidade nacional, enfim. E essa, portanto, é essa fase que eu chamo, assim, as mulheres chegaram e disseram, somos mulheres, e a gente quer aqui discutir essa questão de ser mulher aqui. E aí é um barata voa danado, né? Porque era um não assunto, e aí você precisa começar a criar espaços para isso, as pessoas começam a ter que aprender a falar sobre isso, os homens começam a ouvir sobre isso. E é difícil mesmo, porque é difícil quando um assunto o exercício da empatia é um exercício muito difícil, porque quando o assunto não te afeta, né, você tomar aquilo como seu, é complicado. Se eu fizer aqui uma pergunta para os senhores, se eu disser, se você estiver andando numa rua escura, de noite, sozinho, você tem medo do quê? Quem aqui tem medo de uma violência sexual? Quem aqui tem medo de um roubo ou de um latrocínio? Quem será que vai levantar a mão para um e quem será que vai levantar a mão para o outro? O que eu estou querendo dizer é mesmo difícil quando você não tem, quando aquela experiência não te marca, é difícil a compreensão. E eu sempre tive, enfim, a consciência do marcador de gênero e de raça, mas a experiência que eu tenho tido à frente da PGE tem me confirmado e tem me ensinado muito como esses marcadores, esses recortes, como ser mulher e ser uma mulher preta, mas como isso chega antes de mim. Como não é alguma coisa assim irrelevante, no sentido de não fazer diferença, de ser indiferente. Não é. E aqui não é uma questão assim, não estou colocando isso como uma coisa assim de lamúria. Não é, é um fato. É um fato. Por várias. E eu percebo isso porque eu sou mulher, então, né, é difícil, os homens muitas vezes não percebem. E eu estou dizendo isso porque eu queria chegar na nossa quarta fase, que eu chamo hoje do movimento pelo não retrocesso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem hoje, cada vez mais, e esses movimentos na história são um pouco pendulares mesmo, a gente sente que há um certo cansaço sobre a pauta do identitarismo. Por algumas razões. E uma certa fadiga. Há extremos, há exageros, mas há um pouco desse movimento. E eu acho que, nesta fase, é muito importante, e talvez seja a mensagem que eu queria deixar, é uma fase em que é muito importante que a gente trabalhe para políticas estruturadas e instituições validadoras do que a gente já tem, mas eu chamo atenção para algumas ameaças. A gente não produz transformação sozinho. E para que a transformação aconteça, é preciso diálogo, é preciso costura, é preciso conversa,
E não adianta a gente ficar pregando para convertido. E não adianta achar que sem diálogo e sem conversa a gente vai fazer um avanço sobre isso. E com isso, veja, não quero dizer que a gente não tenha que estar atento para as batalhas que se impõem, mas é preciso agir com estratégia. É tempo de estratégia, não é tempo de impulsos, me parece. E eu chamo a atenção, e de novo, voltando aqui para a minha realidade de sistema de justiça, o que eu sinto? É também da história desse sistema o clube do charuto, o clube do uísque. Lugares onde as decisões são tomadas, de verdade. E espaços muito interditados para as mulheres. Porque a mulher vai voltar para casa para cuidar do filho, ou porque talvez ela não seja tão bem vista se ficar frequentando esses espaços. E por isso, é muito importante que os homens trabalhar com bons aliados. E os homens são bons aliados. Há homens bons aliados. Portanto, eu não acredito numa postura assim de nós contra eles, para nada, quando a gente está falando em avanços de representatividade, que eu entendo serem avanços civilizatórios, porque o nosso contra eles não produz transformação. Cria muros. A militância de lacração é gostosa de fazer. Sim, você fala, pá, e aí você falou uma coisa de impacto, quem está te ouvindo, que concorda com você, vai falar, nossa, e dentro daquela bolha a coisa segue acontecendo e não vai sair dali. Não há transformação só com isso. Então, é preciso criar pontes, é preciso reconhecer aliados, é preciso fazer aliados, é preciso agir de maneira estratégica, reconhecendo a importância da atuação e da representatividade, mas reconhecendo também que isso só pode se dar de maneira coletiva. Não existe outra forma. Tem um programa muito interessante de uma ONG que chama Promundo. Eu tomei conhecimento uma vez, eles foram financiados pelo Banco Mundial, estava num evento, e eles têm um programa que atua com homens periféricos para combate de violência doméstica. E eles fazem uma espécie de letramento, por assim dizer, mas um acompanhamento dos homens em relação à sua parentalidade, a relação dos homens com seus filhos. Como é ser pai, como que você pode ser pai, como você pode pensar numa parentalidade talvez diferente, que não aquela, né, do desenho tradicional, que você pode cuidar do seu filho, que você pode dar um banho, que você pode preparar uma mamadeira, que você pode demonstrar carinho. E eles têm dados muito impressionantes de resultado na diminuição da violência doméstica. E eu fiquei bastante encantada porque esse é um caminho de diálogo. É um caminho de construção coletiva e de entender que há espaço para todo mundo no mundo. E me parece que... e eu sei que cansa um pouco, né? Porque estamos aí, né, entrando aqui no Poder Judiciário na década de 80. Mas você fala, não, acho que não tem muito outro jeito. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa agora vigiar para que os retrocessos não aconteçam,
Então, sim, é importante batalhar pela estruturação das políticas, é importante batalhar pelas paridades, é importante batalhar por um volume maior de participação. Tem que continuar sendo um incômodo olhar para uma mesa que só tenha homens, que isso, lá de onde eu venho, é assim, super comum. Porque os cerimoniais seguem os decretos, há decretos que regulamentam os cerimoniais, que organizam esses eventos oficiais. E são os decretos, assim, sei lá, década de 50. E é tipo cláusula pétrea aquilo. E é super importante, não dá para repensar. E reproduzem esses símbolos, né? Então, isso para dizer o seguinte, é importante que esse incômodo permaneça, é importante que a gente continue nessa em busca disso, mas eu diria que agora é uma fase de vigiar, é uma fase de construir diálogo, e é uma fase, isso eu acho a parte mais bonita do que a gente está vivendo, como mulher. E na minha experiência de liderança, que eu não tenho o menor talento para mimetizar comportamentos, assim, essa coisa meio macho alfa, eu sou dessas que chora, sabe, na reunião, um horror, assim, pago super mico, assim, eu faço bem, minha liderança por vulnerabilidade, assim, é um talento, eu não tenho nenhum problema em reconhecer fragilidade, dificuldade, pedir ajuda, dizer que não sei, enfim. Então, mas existem alguns mitos culturais que estão sendo totalmente desmistificados, desconstruídos com relação às mulheres, e que tem a ver com o fato de que mulheres não trabalham bem juntas, que mulheres competem entre si. Que é uma falácia, que também é uma falácia cultural, um desenho cultural, que atende um pouco ao sistema, né? Porque as mulheres estavam sempre acostumadas em ambientes de trabalho a estarem ali em posições de assessoramento, disputando a atenção, geralmente, de um homem na posição de poder. Então, mulheres não trabalham bem juntas, mulheres são competitivas entre si. E esses mitos estão sendo desconstruídos. E a ideia de sororidade, que eu sei que está um pouco gasta, assim, né? Que pode ter virado um clichê, mas eu acho que essa é uma percepção de mudança que eu sinto. Na minha experiência, na experiência da equipe da equipe que me dá suporte, há muitas mulheres que trabalham juntas, que trabalham muito bem juntas e que trabalham juntas reconhecendo as suas necessidades, as suas fragilidades, enfim, as suas peculiaridades. Então, de repente, você não tem nenhum problema você precisar levar seu filho no pediatra. Não é uma questão que você precisa esconder que você tem um filho que, de repente, ele precisa ir no pediatra. Não tem nenhum problema que você está, assim, querendo matar um ser humano porque você está na menopausa ou na perimenopausa. Assim, chega, viu? Ou que você está de TPM, ou que você tem cólica. E aqui, essas questões que eram super tabu e que ganhavam uma crítica enorme, de repente podem aparecer. E as redes entre mulheres que têm sido construídas são lindas de ver. Então, eu acho que essa é uma mudança super significativa disso que eu chamo de quarta fase. E, por fim, os grandes aliados. Esses que estão sentados aqui, ouvindo falar sobre isso, e outros tantos. E aí, gente, é aí que entra a estratégia. Não vamos, assim,
não vamos cancelar assim por qualquer coisa, sabe? Vamos ter empatia também por todo mundo que está querendo aderir à causa, mas não necessariamente tem um grande conhecimento a respeito. Vamos escolher as nossas brigas, vamos escolher as nossas batalhas de maneira inteligente, de maneira estratégica. Porque senão vira muito ruído e a tendência é criar um ambiente refratário. E esse talvez seja o nosso maior risco hoje, que é o risco de se criar esse ambiente refratário. E aí, por fim, eu queria trazer para vocês, eu tirei aqui para não errar para reproduzir de maneira fiel aqui não sei quem dos senhores acompanhou, mas recentemente o discurso havido pela presidente do Superior Tribunal Militar, enfim. E ele, imagina, é uma mulher, houve a posse agora da segunda ministra, né, recente, e a presidente faz um discurso e ela diz o seguinte: não tenho dúvidas de que o ideário feminista se imbrica com o humanista quando buscam edificar um mundo sem constrangimentos. Um mundo que não afeta só as mulheres binárias, cisgêneros, heterossexuais, porque o gênero feminino não é sinônimo de sexagem. Ele diz respeito aos papéis historicamente construídos e suas violências específicas. Essa mulher está falando da cadeira de presidente do Superior Tribunal Militar. Isso é de uma força, de um impacto, de uma representatividade enorme. Mas, de novo, porque isso para mim sintetiza isso, que é a mulher que chegou na posição de poder neste lugar e fala deste lugar como mulher que é. Sem afastar isso. Mas, nesta fase, é preciso cuidar para que não haja esses retrocessos. É preciso, e para isso, batalhar pela institucionalização dos avanços. É preciso reconhecer essa necessidade de atuar estrategicamente e é preciso reconhecer os nossos aliados e construir pontes. Tem uma antropóloga, Margaret Mead, professora de uma faculdade americana, e ela, numa das aulas, um aluno pergunta para ela qual era o primeiro sinal assim de civilização. E resposta esperada, né? Qual foi o primeiro achado, né, que demonstrava a existência de civilização? E ela diz, e estavam esperando uma pedra polida, um vaso, um fragmento de vaso. E ela disse, um fêmur curado. O fêmur é o maior osso do corpo humano. E, imagina, nessa época pré-histórica, a fratura de um fêmur demandava, a cura da fratura de um fêmur demandava muito, muito tempo de repouso para que o osso voltasse a colar, né, sem as tecnologias que temos. E um fêmur curado significava que alguém cuidou daquela pessoa, que alguém alimentou, que alguém trouxe água, que alguém afastou os perigos, que alguém protegeu. O primeiro sinal de civilidade é, portanto, a empatia. A capacidade de reconhecer o outro, com as suas diferenças, com as suas especificidades. E eu realmente só acredito em uma mudança, em transformações, quando elas passam pelo olhar da empatia. Senão é muito difícil que aconteça.
Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Inês. Acho que foram reflexões super importantes. Queria acho que talvez fazer uma ou duas provocações para você, que acho que são importantes também de ouvir, né? Enfim, da sua posição, porque você comentou, né? As mulheres chegam nos espaços de poder dentro do sistema de justiça e aí elas começam a fazer isso se reconhecendo como mulheres. E acho que uma discussão que a gente tem bastante hoje em dia é da liderança nesses espaços, quando ela é feminina, e as características dessa liderança, né? E esse reconhecimento de que... E acho que é uma discussão mesmo, né? Sobre se, assim, tem uma diferença da liderança feminina sendo exercida nesse espaço, e se tem... que diferença é essa e tudo mais. E, assim, já dando um pouco a minha opinião, eu acho que talvez uma diferença seja exatamente essa empatia porque você muitas vezes chega mimetizando ou chega vendo, né, um mimetismo, e você não tem tantos referenciais de outras pessoas que já ocuparam esses lugares que são parecidas com você, né? E queria um pouco a sua opinião, assim, sobre como tem sido para você e também como tem sido ver esse movimento de criação de padrões de liderança feminina, né? Assim, será que isso é de fato diferente? Será que não é? Eu acho que é. Ainda acho que muitas dessas diferenças, elas carregam muito mais uma marca cultural do que propriamente, assim, biológica. Mas a gente é fruto, é tudo culpa da cultura, né? Então, não tem condição de dissociar isso também, obviamente. A gente está nessa cultura com essas diferenças entre homens e mulheres tão marcadas e tudo mais há muito tempo. Então, é indissociável. Então, eu acho que sim, tem uma diferença. O que eu acho, assim, na minha experiência, especialmente, aí de novo é uma peculiaridade do sistema de justiça, o que acontece? Você faz a faculdade de Direito, né? Aí você se forma. Aí na faculdade de Direito você tem aula de Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual. Hoje outra matéria um pouquinho mais moderna, talvez. Mas essa é a sua formação. Aí você passa num concurso para magistratura, Ministério Público, Procuradoria, não importa. E as coisas vão acontecendo, e uma hora você alcança o topo daquela carreira, então você vira um gestor, você vira um líder, sem nenhum preparo para aquilo. Se você não foi, talvez um ou outro por acidente, fez um curso de administração ou não, assim, a gente não tem... Os gestores do sistema de justiça não foram preparados para serem gestores. Então, esse é o primeiro... Então, a gente não tem, assim, a ciência disso. E por que estou falando isso? Porque acho que qualquer pessoa, quando chega numa posição de liderança, que ninguém se sente exatamente preparado para aquilo, mas você tem umas horas na vida que você põe na mesa aquilo que você tem, aquilo que você trouxe na sua bagagem, na sua biografia. E as mulheres, quando chegam nas posições de liderança, colocam na mesa o que elas têm. E elas têm isso. Elas têm... a gente tem mais... Por uma questão cultural, de novo, eu não acho que as mulheres sejam mais empáticas que os homens, porque biologicamente... Não acredito em nada disso. Mas eu acho que existe um contexto e um desenho cultural que nos colocam para ter experiências diferentes, formações diferentes, que, claro, quando você chega lá, você olha para isso e começa a fazer diferente. E isso trouxe eu acho que o principal reflexo, eu diria, é que trouxe uma humanização, um olhar mais humano sobre várias questões muito grande.
Assim, começou a se falar em sala de amamentação, começou a se falar... E por quê? Por isso, porque de repente chegou lá alguém que está mais próximo disso e que percebe isso como uma questão. Então, eu vejo, sim, diferenças. Eu acho que essa capacidade, talvez, de ter um olhar um pouco mais humano, talvez, ou com um pouco mais dessa sensibilidade, e um pouco mais... É possível fazer eu acho que é possível fazer uma liderança assim, com mais reconhecimento de vulnerabilidades de todos, do líder, de quem é liderado, uma certa percepção de que a vida precisa ser considerada de maneira integrada, né? Que quando você está lá e junto com você está problemas que talvez você tenha com seus filhos, ou uma questão que você tenha com seus pais, ou tudo isso começou a fazer parte da conversa, coisa que não era tratado antes, porque esses problemas estavam na dimensão do feminino, que não estavam dentro do ambiente de trabalho, dentro do sistema de justiça. Então, você não precisava misturar as coisas. Tinha lá a turma que cuidava disso, as mulheres em casa tomavam conta desse... E tinha os homens que estavam ali trabalhando e conquistando. A hora que você traz, toda essa pauta vem. Não, perfeito. Queria ver se tem alguma pergunta, provocação. Acho que a gente tem espaço só para uma ou duas, gente, da plateia, para não estourar o tempo demais aqui da Inês. Mas se tiver alguém, fica à vontade para levantar a mão, que eu passo o microfone aqui. Queria agradecer as suas reflexões tão importantes para quem já passou, estar por passar ou está passando. Então, nós três aqui, 3 mulheres, ex-aluna. É um orgulho e um aprendizado fantástico. Então, eu sei, assim, a leitura que eu faço da sua exposição é uma leitura com muita empatia. E eu acho que você merece ser reconhecida como uma pessoa que tem muita empatia. Olhando para trás, agora, essa questão da gestão, ninguém é preparado para a gestão, a não ser quem vai fazer administração. Mas, em geral, é assim, é o médico que era professor, que foi para a universidade, que virou diretor da faculdade, que virou reitor. Também não tem, assim, cientificamente, tecnicamente, muita aproximação com a questão da gestão. Então, fica uma coisa assim, meio que você pega no susto, né? Porque os seus modelos não foram construídos para a gestão. E a gente sabe que a gestão pode destruir ou enriquecer muito um ambiente de trabalho, né? Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer sua presença, agradecer a sua espontaneidade, e eu queria só te perguntar qual é o próximo passo. Nossa, nós vamos conquistar o mundo, esse é o plano, né? Sempre foi sobre isso. Depois da Beth fica difícil falar. Eu também queria agradecer, mas quando você falou da gestão, aproveitando até a provocação da Beth, me veio a palavra soft skills, né? Desculpa o anglicismo. Mas o anglicismo não, o inglês, né? Não é um anglicismo. Me parece que além da questão da gestão, ou seja, eu sou advogada também, acho que tem muitos economistas aqui, mas eu sou também advogada. De fato, a gente não aprende, né? Mas me parece que tem a ver com essas habilidades que você acaba desenvolvendo e que eu
também tenho essa sensação de que, por ser mulher, você acaba sendo obrigada a desenvolver para se adaptar a diversas situações. Mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, se isso vem realmente com a pessoa, né? Ou se a gente, justamente porque está submetida a certas necessidades, vamos dizer, e a certas circunstâncias, a gente acaba tendo que desenvolver isso e por isso acaba tendo essas habilidades que a gente encontra talvez mais frequentemente em mulheres. Eu acho que um pouco sim, mas eu percebo também que, de novo, cruzando assim marcadores, eu acho que isso também tem mudado quando a gente pega gerações diferentes. Tá? Eu acho que, eu sinto, na minha realidade lá na Procuradoria, eu tenho mais ou menos 800 procuradores. Agora estou esperando mais uns 150 entrarem. E eu tenho gente de todas as gerações. E eu sinto um pouco de um... Assim, acho que é natural, né? Existe ali um certo conflito, umas diferenças. Eu quero dizer o seguinte: ser mulher e ser mulher é um marcador, mas ser mulher, dependendo da geração que você está, também muda um pouco, né? Porque o mundo é outro, você cresceu, a sua formação cultural, a sua formação como mulher na cultura, ela também vai mudar a depender do tempo que isso aconteceu. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente tem ainda há uma expectativa, e a gente ainda é muito treinada e condicionada a cuidar, né? E quando você carrega isso, você leva isso para a gestão, você leva isso para o seu trabalho, você leva necessariamente esse olhar, esse nível de responsabilidade. Por que eu digo que muda de geração a geração? Porque os arranjos, mesmo, né, de parentalidade, enfim, de casais e coisa e tal, de uma geração, não são os mesmos que você vê hoje. Assim, mulherada, de uma forma geral, já está bem mais esperta, né? Isso também vai mudando. Por quê? E por isso que eu citei esse programa dessa ONG, que, guardadas as devidas proporções, é isso. Quando você também, homem, começa a ser formatado também a cuidar, você também é chamado a cuidar, você também é chamado a... Você também vai mudando, aquilo também vai. E eu sinto isso nos homens da minha equipe, que querem hoje também ter tempo com seus filhos, que querem... Então, as demandas estão assim, existe uma certa mudança nesse aspecto. O que eu acho ótimo, porque equilibra, tá? Porque essa história assim... você vai engravidar na hora de contratar, né? Você tem planos para engravidar? Ou os homens também vão engravidar e vão querer ficar com os filhos e vão... Então, assim, a parentalidade está impactando todo mundo, então isso muda. Mas eu acho que sim, eu ainda sinto, claro, essa diferença disso que se chama de soft skills, que as mulheres talvez tenham sido mais conformadas a pensar sobre isso. Mas, quando as mulheres começam a chegar nessas posições e a falar sobre isso, os homens também são convidados a se libertar um pouco mais. São também convidados a mostrar seu soft skill que está aí guardado dentro do seu coração e que você nunca pôde botar para fora. E eu acho que essa é a coisa mais bonita da diversidade. A diversidade, ela amplia os nossos horizontes. Ela cobre nossos pontos cegos. Ela traz uma potência criativa para qualquer lugar, assim, impressionante. Então, eu nem acho, assim... Claro que reconheço na inclusão e na diversidade um valor humanista de equidade, mas muito mais que isso, ela torna os lugares melhor. Ela potencializa as pessoas. Há um ganho imenso em você ampliar seus horizontes.
em você. E é por isso que eu insisto tanto que o caminho para a diversidade, para a ampliação de diversidade e inclusão, são as pontes, não são os muros. E é importante saber construir ponte. E saber construir ponte é saber ouvir, é reconhecer as dificuldades e tal. Mas eu acho, sim, que as mulheres têm trazem uma outra carga. E eu sinto isso andando pelas minhas andanças aí pelos sistemas de justiça da vida, conversando com ministras, com mulheres que estão nessas outras posições. Os relatos são muito parecidos. E aos poucos, isso que eu chamei dessa sororidade, dessa rede, também começa a fazer acontecer, porque isso é o que a gente tem historicamente. A broderagem masculina é muito responsável pela manutenção masculina no poder. Ainda é muito responsável. E aqui, assim, não estou fazendo... É uma constatação, estou fazendo uma crítica, nem estou fazendo uma fala assim, sobre o abaixo do patriarcado. Poderíamos entrar nisso, mas nem é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que... E por isso que eu falei do Clube do Uísque, do Clube de Charuto, porque vai existindo mesmo essa broderagem. E aí o cara chega, aí na hora de colocar alguém ali, ele lança a mão do brother dele. Porque como os espaços de poder para as mulheres ainda são mais escassos, a mulher, quando chega lá, e isso é uma coisa muito engraçada, é muito difícil, é muito raro você ver uma mulher contratando uma mulher porque é amiga. Isso é comum entre os homens. A broderagem. Mas por quê? Porque você precisa entregar mais, você precisa dar uma volta maior ainda. Por isso que eu digo assim, para mim a verdadeira equidade acontecerá quando mulheres medíocres estiverem em posição de poder. Por enquanto, isso ainda não nos é permitido. Inês, queria agradecer enormemente sua participação, sua presença, compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, das suas percepções. Estamos sempre à disposição para continuar fazendo essas conversas. Conseguiríamos ficar aqui o resto do dia, certamente, discutindo esses temas. E agradecer também a participação de todo mundo nessa conversa. Tomara que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, gente.